Para finalizar então essa parte, vamos lá, vida econômica nas cidades. Como que eles ganhavam dinheiro nas cidades? Eu já comentei para vocês que era o comércio, né? As oficinas que produziam determinadas coisas e vendiam para o senhor feudal, para as pessoas da cidade e assim sucessivamente. Então, lembra das corporações de ofício que eu falei para vocês? Então, nas cidades tem o dono das oficinas, é o mestre, depois tem os companheiros que trabalham para eles e os aprendizes. E como foi crescendo essas oficinas, eles começaram a criar corporações de ofício. Ah, professor, o que é essa corporação de ofício? Qual é o papel dela? Ela decidia o que iria ser produzido, por exemplo. Ah, essa oficina vai ficar responsável por isso, essa vai ficar responsável por isso e assim sucessivamente. Então, decidiu o que era produzido, como que ia ser o funcionamento das oficinas, o preço dos produtos, né, para não ter concorrência. Ah, a pessoa vende por 10, a outra vende por 5. Então, eles organizam a questão da concorrência. E também como que vai ser comercializado esses produtos. Então, a corporação de ofício toma conta de tudo isso, tá? E também vai tomar conta da qualidade e o preço que eu já falei. Isso daí protegia os artesãos na questão da concorrência. Ah, vai quebrar o artesão que o produto dele normalmente é mais caro, né? Mesmo que tenha mais qualidade. Mas a corporação de ofício não deixa quebrar. Protegia os interesses desses artesãos, dessas pessoas que produzem, tá? E com o tempo, né, com o aparecimento das cidades, com os prestígios das cidades aumentando, começa a aparecer uma nova classe social, tá? Vou falar primeiro da onde vem, que são os artesãos enriquecidos e os mercadores, né? As pessoas que comercializam. Essas pessoas que comercializam e as pessoas que produzem, né, os artesãos, eles começam a enriquecer, né? O seu comércio começa a ganhar prestígio dentro da sociedade na Baixa Idade Média, tá? E eles começam a acumular capital, ou seja, acumular dinheiro. E essa classe social que vai surgir é a burguesia, correto? A burguesia começa a ganhar prestígio nessas cidades. Ah, professor, por que chama burguesia? É que assim, tem as cidades com estruturas dos antigos impérios, tá? São cidades enormes, com estrutura, com cercamento. Mas teve algumas cidades que elas foram se formando dos lados dos feudos, né? Ah, formou uma cidade aqui, certo? Aqui é o comércio que toma conta dessa cidade. Então eles começam a fechar com muro essas cidades. E essas cidades que são fechadas com muros e tudo mais são chamadas de burgos, tá? Então, os burgos são as cidades medievais, tá? Ah, começa a se formar uma cidade por causa do comércio que tem ali naquela região. Ah, passa muitas rotas comerciais ali. E daí as pessoas começam a ficar ali. E como começa a ficar, começa a surgir essas cidades. Aí eles, como está crescendo muito essa cidadezinha nessa parte de comércio, eles cercam elas e aí se forma um burgo. E por causa do burgo, burguesia, certo? Então, a burguesia ela começa a ganhar prestígio. O que antes era as corporações de ofício, agora a burguesia começa a ganhar poder. Ah, como assim, professor? Ela controla o comércio, ela fala se vai ampliar ou não as feiras comerciais em algumas regiões, ela controla as rotas comerciais com outras regiões e ela vai falar a diversidade de produtos que vai ter em determinadas regiões por causa da concorrência. Então a burguesia pega praticamente o papel das corporações de ofício. E com isso vai acontecendo um crescimento do comércio e com isso vai aparecendo a circulação monetária, moeda. Se antes era escambo, agora com o comércio dos burgueses começa a aparecer as moedas e outras profissões que controlam essas moedas também, tá? E os burgueses começam a fornecer as ferramentas, as matérias-primas aos artesãos. O que antes era só o mestre que tinha, agora o artesão, porque ele está enriquecido, ele começa a fornecer isso em troca da produção, né? Ah, eu dou essa ferramenta, você retorna a produção. Então isso é muito importante, tá, gente? Para a gente entender o poder da burguesia que está crescendo.
Próximo tópico, gente, comércio, mercado e feiras medievais. Então, teve um grande impulso, né, do comércio e com isso muitas variedades. Ah, se antes tinha comércio de sapato só de couro, agora vai ter de tecido também. Vai ter as primeiras formas de solados mais resistentes. Então, ó, começa a multiplicar a produção, porque teve um impulso tão grande do comércio que vai ter muitas variedades nesse comércio. Isso é importante a gente destacar, tá? E o comércio na Europa começa a ser dividido em dois eixos. Isso a gente já está falando na Europa, né? A burguesia começa a ganhar muito espaço e eles começam a dividir a Europa em dois eixos comerciais, né? O primeiro eixo comercial vai ser chamado eixo mediterrâneo, ou seja, vai tomar conta do comércio no mar Mediterrâneo, certo? Ali entre a Europa, África e Ásia. Então, esse eixo comandado no Mediterrâneo, ele vai ser controlado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, a Itália, ela sai na frente, lembrando o antigo Império Romano, né? As estruturas das cidades eram maiores, então a formação do comércio nessas cidades é maior e vai se proliferar melhor. Então, o primeiro eixo comercial é dominado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. O outro eixo comercial vai ser o eixo nórdico, ou seja, nas partes norte da Europa. E ele vai ser controlado pelos mercadores flamengos. Ah, professor, como assim mercadores flamengos? É da região do Flandes na Europa. Depois procure um mapinha aí na apostila que mostra isso. Essa região do Flandes é a atual população da Bélgica, né? Hoje a região da Bélgica. Então os flamengos são os povos que viviam na região de Flandes, que hoje é a atual Bélgica. Gente, com isso a gente acaba essa parte, né, da apostila, que termina no comércio, mercado e feiras medievais, e na próxima semana continuarei os próximos temas. Valeu, gente, até a próxima.